Basicamente, as mercadorias, elas vão se dividir em basicamente 6 categorias, tá? Nós temos de classe 1 a classe 4, tá? Classe 1, 2, 3 e 4. Plásticos, tá? Sendo que os plásticos, eles podem ser expostos ou em caixas de papelão. Então, a gente viu naquele vídeo inicial que o plástico exposto, você tem lá a projeção de material de forma facilitada, tá? Sendo que eu fiz a explicação que a caixa de papelão ela serve como um invólucro úmido, permitindo que você reduza a propagação desse incêndio, tá? Os plásticos podem ser expandidos ou não expandidos, sendo que o não expandido tem um risco maior, tá? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre os dois. E os riscos especiais, que são os pneus, como nós vimos, né? Pneus, bobinas de papel, não tecidos, fardos de algodão, etc. Tá? Quanto maior, então, sempre a gente andando nesse caminho aqui, quanto maior a classe aqui, o plástico, nós temos o aumento do risco. Tá? Critérios com maiores densidades, maiores vazões, maiores pressões, conforme eu aumento o meu risco. Obviamente, aliado ao meu tipo de estocagem e à minha altura de estocagem. Tá? Então, o que são mercadorias de classe 1? Tá? São produtos incombustíveis, sem embalagem externas, estocados diretamente sobre os pallets de madeira. Tá? Ou produtos essencialmente incombustíveis, armazenados em caixas de papelão, com ou sem divisórias. Tá? Então, pode ter ou não essas divisórias internas aqui, tá? Ou envoltos em filme plástico ou papel, colocados ou não sobre pallets. Tá? Eu vou fazer toda uma introdução e depois eu vou dando exemplos, tá? Então, a combustibilidade primária, nesses casos, é do material da embalagem ou do pallet, e não do produto em si, tá? É a menor risco. Então, aqui é um exemplo, né? Então, nós temos aqui vinho, aqui é bebida em combustível, tá? Com a embalagem de vidro em caixa de papelão, tá? Então, na mercadoria de classe 1, produto essencialmente em combustível em si, sendo o risco das embalagens ou do pallet ao qual ele está apoiado. Tá? Então, os exemplos de mercadorias de classe 1. Então, pegando a pergunta, acho que o Harvey, acredito que perguntou, a norma, tanto a NBR, quanto a IT, quanto a NFPA, a FM, elas dão essa classificação conceitual, mas nós temos o anexo que nos traz exemplos de como classificar. Tá? Então, aqui é um print do anexo da NBR. Tá? Então, alimentos em latas ou em caixas. Tá? Então, são produtos alimentícios enlatados ou em embalagens de papelão simples. Bebidas alcoólicas, tá? Desde que ela tenha até 20% de álcool. Em recipiente de metal, vidro ou cerâmica. Notem que aqui não entra o recipiente plástico, tá? Ou no caso da bebida alcoólica. No caso de garrafa e frasco PET, tá? Cheios com líquido incombustível. Então, ele não pode ter aqui a porcentagem de álcool dentro da garrafa PET. E tintas à base de água. Então, tintas látex, em latas ou caixas de papelão, tá? Exemplos aqui de classe 1. Então, nós temos alimentos congelados em... Então, notem que o anexo ele fala a mercadoria e a embalagem, tá? Isso é importante. Por exemplo, aqui, ó, alimento congelado em embalagem sem plástico e sem cera, tá? Se ele for embalagem com plástico ou com cera, então, alguns alimentos congelados você tem aquela cera na embalagem, já muda a classificação, tá? Cimento em saco, fosfato em saco, fio desencapado em carretel de metal e em estrado de madeira, tá? Então, o anexo da IT, da NBR, ele tem uma bela gama aqui de produtos que se enquadram nas classes, tá? Então, se a gente lê aqui todos esses itens, a gente vai sempre notar o quê? Que é um produto incombustível, tá? E com uma embalagem que tem uma combustibilidade limitada, digamos assim, tá? Classe 2, então risco de incêndio moderado, superior à classe 1, tá? Então, aqui é porque a natureza da embalagem vai ser um pouco
mais combustível, digamos assim. Tá? Então, são produtos colocados em gradados de madeira, caixas de papelão de multicamadas. Tá? Então, nós temos aquela caixa de papelão, geralmente a caixa de papelão, principalmente quando você estoca em pallet, ela é multicamada para que ela possa não rasgar ou acondicionar a mercadoria. Tá? Então, essas mercadorias podem ser colocadas ou não sobre pallets de madeira. Tá? Então, na classe 2, tanto o produto quanto a embalagem vão contribuir para a carga de incêndio. Então, vai exigir uma proteção maior do que a classe 1. Ok? Então, exemplos aqui de mercadorias de classe 2. Então, alimentos congelados em caixas de papel com cera. Tá? Então, o fato de eu ter a cera na caixa do congelado, eu já aumento o risco de classe 1 para classe 2. Tá? Cabo com isolamento de PVC em grandes carretéis de madeira ou papel. Então, a gente viu que na classe 1 eram cabos, né, fios desse fio estar encapado, eu aumento ele para a classe 2. Tá? Filme fotográfico em rolos grandes, dentro de latas ou sacos de polietileno, ok? Ou livros e revistas em pilha sólida sobre pallet. São os principais de classe 2. E a NBR, dentro do seu anexo A, a tabela 1, ela traz mais exemplos de produtos classe 2. Tá aqui, couros e peles em fardos, fertilizantes em sacos, tá? Garrafas e frascos de PET cheios com pós incombustíveis. Então aqui eu posso ter garrafa com pó, desde que ele seja incombustível, tá? Vamos lá, luminárias desde que não sejam de plástico, mármores artificiais, produtos de confeitaria como biscoitos embalados em caixa de papelão, tá? Então aqui os exemplos de mercadorias de classe 2. Se alguém estiver por tendo alguma dúvida, pode me interromper, tá? Aí agora nós partimos para a classe 3, ok? Então, classe 3 vai ser o quê? Produtos de madeira, produto em si, papel, tecido de fibra natural, plásticos do grupo C. Tá? Eu vou falar plástico do grupo C, a hora que eu for falar de plástico, a gente vai voltar um pouquinho para cá, tá? Ou produtos similares, com ou sem caixa de papelão, madeira ou engradados, tá? Com ou sem pallets de madeira. Podendo ter quantidade limitada de plásticos do grupo A e do grupo B. Tá? Lembrando que os plásticos eles se subdividem em grupo A, B e C. Tá? Então, eu posso ter no máximo 5% em peso ou volume de plásticos grupo A e B dentro dessa mercadoria. Tá? Então, classe 3 já é um risco de incêndio significativo devido à maior combustibilidade dos materiais. Tá? Uma coisa que é muito difícil no dia a dia, tá? Se alguém já conseguiu que o cliente fizesse isso, me avisa, me ajuda para que eu consiga também, tá? Mas é você tentar determinar que dentro daquela mercadoria eu tenho no máximo 5% em peso ou volume de plástico grupo A ou B, tá? Hoje tem-se um desafio porque a grande maioria dos depósitos, né, pelo menos a gente faz bastante projeto para operadores, aqueles que eles constroem ali um parque logístico, tá? E eles não sabem para quem eles vão locar, tá? Mas no momento de locar, você pergunta, o que vai estocar? Eu faço logística em geral, então eu posso ter copo, eu posso ter motor de carro, eu posso ter celular, varia muito, tá? Então, muitas vezes é difícil determinar isso aqui e daqui a pouco eu vou falar para vocês como a melhor forma de poder determinar o risco, tá? Então, aqui um alerta aqui, então, mesmo com apenas 5% de plásticos grupo A ou B, uma mercadoria já deve ser classificada como classe 3, tá? Então, aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma mercadoria que é uma caixa de plástico com copos de papel dentro, tá? Isso é classe 3. Dentro das mercadorias de classe 3, tá? Nós temos uma NBR específica para aerosóis, mas se a gente for ler a NBR de aerosóis, me falha a memória agora o número, não, 16812, perdão, eu posso não, os aerosóis eles se dividem em 3 níveis, nível 1 e nível 3, tá? Isso vai variar de acordo com
a combustibilidade do propelente daquele aerosol. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, por não ser o foco do curso, tá? Mas aerosol de nível 1, que é de combustibilidade baixa, ele é protegido como classe 3, tá? Ele pode estar ou não em caixa de papelão, tá? Então, alimentos secos fracionados. Então, cereal, café embalado em caixa de papelão é classe 3. Bobinas de papel de média e alta gramatura entra como classe 3 também, tá? A gente vai ver que aí, quando se altera a gramatura, para baixa gramatura, aí se aplica o critério específico de papel, tá? Que eu lembro que eu mencionei agora há pouco, que é um capítulo diferente. Imóveis de madeira sem coberturas de plástico ou estofamento de espuma plástica. Isso é um caso bem prático. Então, um móvel ali de madeira sem estofado é classe 3. Se ele tiver estofado, ele vai ser outra classe. Tá? Então, aqui também eu trago o exemplo do anexo A da NBR, onde nós temos aqui exemplos de proteções. Tá? Exemplos de mercadorias. Então, alimento seco fracionado, alimentos congelados em bandejas plásticas, tá? Alguém fez uma pergunta sobre o sistema seco. Então, conceitualmente, aqueles alimentos congelados que têm bandejas plásticas que a gente vê aí diariamente nos supermercados, eles são classificados como classe 3, tá? Então, caixa de papelão ondulado desmontado, organizado em pilha, carvão vegetal em sacos, para quem gosta de churrasco aí. Então, o estoque de carvão vegetal é classe 3, tá? Classe 4, tá dentro, então, da classificação, vamos chamar assim, de não plásticos. Classe 4 é a maior classe de risco, tá? Então, a classe 4, ela vai ter uma quantidade maior de plástico grupo A, que é o maior risco de todos, tá? Ou com a inclusão de plástico grupo B, representando um risco significativamente maior, aumentando assim a exigência de proteção. Tá? Então, quais são as mercadorias de classe 4? São aquelas mercadorias de classe 1, 2 ou 3 que tenham no próprio produto ou na embalagem de 5 a 15% ou 5 a 25% em volume de plásticos grupo A, incluindo também produtos feitos de parcial ou totalmente com plásticos do grupo B, tá? Assim como plásticos do grupo A sujeitos a derramamento, tá? O que é um plástico sujeito a derramamento? Eu vou abrir aqui a NBR para a gente poder ler exatamente a definição disso. Ele vai estar aqui. Só um segundo, pessoal. Tá bom? Então, o que é um plástico sujeito a derramamento? São plásticos que caem de suas embalagens durante o incêndio, obstruindo os vãos verticais, ou seja, o vão vertical no vídeo é justamente aquele espaço, eu ainda vou falar sobre os arranjos de estocagem, tá? Mas é justamente aquele espaço que a gente vê entre as cargas para possibilitar a progressão vertical no sentido ascendente do calor e depois a descida no sentido descendente da água de combate, tá? Então, o que acontece? O plástico sujeito a derramamento, na hora do incêndio, obviamente ele vai se derramar. Então, ele vai obstruir os vãos verticais e a própria mercadoria vai criar um abafamento desse fogo. Tá? Então, ele vai acabar ajudando no combate. Então, exemplos são plásticos em pó, peletizado em flocos ou pequenos objetos. Então, estojo de lâmina de barbear e pequenos frascos de 30 gramas a 60 gramas. Tá? Dentro do mercadoria classe 4, tem os plásticos grupo B e plástico grupo A sujeito a derramamento. Tá? Então, essa classificação indica um alto potencial de incêndio e vai exigir sistemas mais robustos. Então, os exemplos das mercadorias classe 4. Então, bebidas alcoólicas destiladas. Então, se eu tiver até 50% de álcool em recipiente de vidro ou plásticos menores que 3,8 litros, tá? Mais ou menos um galão aí. Borracha natural em blocos, em caixa de papelão. Fraldas descartáveis com plástico e material não tecido. Tá? Pisos vinílicos em placas acondicionadas em caixas de papelão. Então, aqui, classe 4, nós temos muitos casos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, medicamentos, pílulas e pós em frascos plásticos em caixa de papelão, tá? Moldes de madeira,
Móveis de madeira com cobertura plástica, tá? Não é com estofado. Vamos lá. Telha asfáltica, têxteis sintéticos, tintas à base de óleo, tá? Em latas embaladas em caixa de papelão. Borracha, já falamos aqui, caixa de papelão do lado parcialmente montadas, copos e pratos em caixas ou embalados em caixas de papelão, tá? Filme fotográfico, fósforos embalados, fraldas descartáveis com plástico material não tecido e garrafas e frascos de PET vazios, tá? Notem aqui, ó, a garrafa e frasco de PET vazio é classe 4, tá? Se a gente voltar aqui, o PET com líquido incombustível é classe 2, certo? Opa, não, é classe 1. Aqui, ó. A garrafa PET com líquido é classe 1. A garrafa PET vazia é classe 4. Por quê? No caso do incêndio, em que aquele plástico do PET derreta, o conteúdo dela também vai ajudar no controle e na supressão do incêndio. Tá? Então, o tipo de mercadoria é determinante para o dimensionamento da proteção por sprinklers, ok?